sabe, Deus sacudiu o lugar, porque isso é um assunto que tem me incomodado, meu bispo, mas tem me incomodado de verdade. Deixa eu botar o cronômetro aqui para eu me policiar. Aqui. Agora sim. E tem me incomodado muito essa questão propósito. Por quê? Por que esse assunto me incomoda? Eu tenho visto muita gente, meu bispo, muita gente talentosa, muita gente boa, muita gente bem intencionada, muita gente que você falou, esse vai longe, mas acontece que entra ano e sai ano, você olha para a pessoa, você vê às vezes estou falando de irmãos queridos até, parece que eles rodam no mesmo lugar. Muita gente boa que apesar de rodar, não chega em lugar nenhum. Você conhece alguém assim? Ou será que é só no Rio que tem esse tipo de gente? Gente que você entra ano e sai ano, meu Deus do céu, de vez em quando, meu pai ainda mora no bairro onde eu fui criado, de vez em quando eu vou lá visitar o meu pai, e eu chego no bairro, os caras mais promissores da rua, aqueles que eram os caras que todo mundo jurava, esse vai. Eu vim de uma família, irmãos, minha avó era neta de escravo, como é que faz? Eu vim de uma família que já começou com um placar de 4-0, 5-0. Já começou lá atrás. Então a gente era a improbabilidade. Não, mas tinha os caras da rua que eram os caras que você falava, não, esse aí não tem jeito. Aí eu volto lá depois de anos e anos, quer dizer, todo ano eu vou, várias vezes, mas eu não vejo todo mundo todos os anos. Mas depois de anos sem vê-los, eu vou e o cara está lá, no mesmo lugar. E eu me pergunto, meu Deus, como é que pode? Mas esse era o bom, esse era o que até falava inglês. A gente era mulher, que era o cara que o pai tinha dinheiro para pagar o curso de inglês. Não foi, não andou. E eu fico pensando, como pode? Gente que não consegue chegar. Sabe, e Deus tem me falado que muita gente não tem chegado a lugar nenhum, simplesmente porque tem vivido longe de seu propósito. Muita gente que tem rodado, não tem chegado a lugar algum, porque simplesmente vive distante de seu propósito. Então não é o quanto você sabe, não é o quanto você tem, a grande questão é, você está dentro do propósito, você está vivendo o propósito que o Senhor designou para você? Essa que é a questão. Outro dia me perguntaram, e aí, o que você prefere? Uma Ferrari andando a 10 ou um Fusca andando a 50, a 100? Aí eu digo, na verdade nenhum dos dois, se eles estiverem indo na direção errada. Tem gente indo a 10 na direção errada, tem gente indo a 100 e tem gente indo a 1000 na direção errada. A grande questão é, em que direção você está indo, amado? O que você precisa saber é se você está na direção certa. Porque tem muita gente indo em alta velocidade na direção errada. E aí não adianta de nada. Então nós precisamos saber na vida, primeiro, para que fomos criados e onde precisamos chegar. Essas são as duas coisas que você precisa saber na sua vida. Primeiro, para que você foi criado? E onde você precisa chegar? Pergunta para a pessoa que está do teu lado, para que você foi criado? Onde você precisa chegar? Agora pergunta para si mesmo, para que é que eu fui criado? Onde eu preciso chegar? E a resposta disso chama-se propósito. Diga, propósito. O que é propósito? Propósito é aquilo que Deus me chamou para ser, aquilo que Ele me chamou para viver. E eu consigo, meu amado, eu sou desenhista também, você não sabe, isso aí está faltando, porque botar isso naquela tua... Eu sou desenhista, e eu vejo, e eu consigo imaginar Deus sentado numa prancha de desenho lá no céu, desenhando você. Já pensou? Vou pensar. Quando ele pensou em mim, eu falei, esse neguinho aqui, eu vou desenhar esse neguinho, vou dar uma timbrada aqui no marrom. Pô, cara, esse aqui vai... não, esse aqui vai cantar, tem que cantar. Ele vai cantar, ele vai compor também. Imagina Deus desenhando a cor dos seus cabelos. Amado, quando Deus pensou em você, Deus não criou algo aleatório, Ele criou algo com um propósito. Propósito.
E aí, amados, quando você tenta viver fora do propósito para o qual você foi criado, acontece tudo isso que a gente vê, isso que eu estou falando. Você vê gente boa, você vê gente inteligente, você vê gente bonita, você vê gente rica que não chega em canto nenhum. Sabe? Você não pode ser produtivo se não souber o seu propósito. Você não pode ser produtivo se você não souber o seu propósito. Eu queria que você pegasse a sua Bíblia comigo e abrisse lá em Juízes, no capítulo 13. Você conhece bem a história desse cara. Juízes 13, nós vamos ler do versículo 2 ao versículo 5. Diz assim, versículo 13, do 2 ao 5. Certo homem de Zorá, chamado Manoá, do clã da tribo de Dan, tinha mulher estéril. Certo dia o anjo do Senhor apareceu a ele e lhe disse: você é estéril, não tem filhos, mas engravidará e dará à luz a um filho. Todavia, tenha cuidado, não beba vinho nem outra bebida fermentada, e não coma nada impuro, e não se passará navalha na cabeça do filho que você vai ter, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento. Ele iniciará a libertação de Israel da mão dos filisteus. Você sabe de quem está falando? Está falando do Sansão. Sansão. Meu bispo, eu ainda tenho o seguinte: muita gente quando pensa no Sansão, pensa no marombado, né, irmão? Pensa naquele cara tal, bíceps de sei lá quanto, tríceps de não sei o que, com a perna, não pensa assim. Mas eu acho que não era isso aí não. Eu acho que o escandalizador no Sansão é que ele devia ser aquele magrelo na capa, irmão. Eu consigo imaginar um Sansão tipo aquele roqueiro da década de 80, aqueles magrelão, cabeludaço assim. Eu consigo imaginar um Sansão, porque, irmão, um incrível Hulk, com aquela carcaça de Lou Ferrigno, era Lou Ferrigno no nome daquele, o incrível Hulk da nossa época, não era? Não lembro o que, você vem com essa, você não lembra que não lembra, tu lembra do MacGyver, não vai lembrar do incrível Hulk. Quem lembra do MacGyver? Rio lembra, aí ó, aí, tu vê, quem lembra do incrível Hulk? Irmão, você vê que tu não lembra. Tá de brincadeira. Eu não penso nele com aquela carcaça de Lou Ferrigno. Era Lou Ferrigno o nome do cara. Eu penso nele no magrelão. Igual o Catatal, que era o nosso hold. Penso nele num cara magrelo. Mas quando o Espírito de Deus se movia nele, irmão, o cara jogava todo mundo pro alto, lutava com 300, o cara embolava com leão, matava leão. Isso que era o surpreendente. Quando o Espírito de Deus se movia nele, o cara arrebentava a corrente. O propósito desse cara, esse cara nasceu com um destino. Quando Deus liberou a palavra para os pais dele, disse: olha, esse vai ser nazireu, ele vai começar o processo de libertação de Israel. Ele nasceu com um propósito, ele nasceu com um destino, ele vai ser um libertador. E aí o que o camarada faz? Ele vai e insiste em viver longe do propósito, ou quem sabe viver o seu propósito de qualquer maneira. Você sabe, o Senhor disse: vai ser nazireu. O voto do nazireato, irmão, era um negócio sério. Era tão sério que até coisas legítimas eram vetadas desse camarada. Esse camarada não podia comer uva, não podia chegar perto de bebida fermentada, o camarada não podia cortar o cabelo, porque ele era consagrado, havia um tipo de consagração específica na vida dele, e ele precisava viver de acordo com o seu propósito. De acordo com o seu propósito. O que faz a gente dar errado? É quando a gente só tem uma chance, amado, só tem um jeito de você dar errado nessa vida, pelo amor de Deus, presta atenção. Só tem um jeito da tua vida não dar certo. Qual é? Viver longe do teu propósito. Porque, amado, o Senhor te criou com um propósito. A questão é descobrir esse propósito.
Se você entender qual é o seu propósito e decidir viver nele, irmão, é só gol de bicicleta na final da Copa do Mundo, né? É só aquelas tipo maratona, assim, né? Dá certo, não tem como dar errado. Ele insistiu, que Sansão foi o homem que insistiu em viver longe do propósito. Sansão foi o homem que brincou com a unção que Deus tinha derramado sobre a vida dele. Ele decidiu viver longe do propósito para o qual foi criado. A verdade é que a maioria das pessoas estão vivendo assim. A maioria das pessoas que eu conheço, inclusive até dentro da igreja, estão vivendo desse jeito. Estão vivendo com um propósito errado. A maioria das pessoas estão vivendo no estilo Zeca Pagodinho, ou deixa a vida me levar, a vida vai levando e vai vivendo de qualquer maneira, sabe? E não estão fazendo aquilo que deveria estar fazendo e não estão vivendo o que Deus sempre quis que elas vivessem. Quem tem propósito, querido, precisa ter prioridades. Diga, quem tem propósito precisa ter prioridades. E eu quero perguntar para você, você tem priorizado aquilo que te aproxima do teu propósito? Faça-se essa pergunta aí. Você tem priorizado aquilo que te aproxima do teu propósito? Aliás, você sabe qual é o seu propósito? Oh, aleluia, glória a Deus. Aí, ó, pastora disse, eu também, mas vou ser sincero, eu descobri depois de muito tempo, porque eu ia na que todo mundo estava indo, eu ia na que parecia ser, irmão, e estava dando errado, estava dando ruim. Mas o dia que eu descobri, o dia que eu aceitei, inclusive, porque eu fugi, pastor, muito tempo de ser pastor, falei, vou nada. Viajando o Brasil todo dia, igreja, vendo os bastidores de igreja, vendo o sanhaço que os pastorzadas passam. Eu falei, não, estou bem como músico, deixa aí, músico, eu chego ali, ministro e tal, hotel, restaurante, hotel, durmo, amanhã vou para casa, tá tranquilo, no outro dia, vou querer arrumar, ser pastor. Sabe quantos anos eu fugi, amado, de ser pastor? Quase 20 anos. Falei, vou não. Embora eu me preparasse para isso, embora eu fui para o seminário com 17 anos, embora quanto menos eu quisesse ser pastor, mais o Senhor enviava gente para eu cuidar. E eu falei, mas não quero. Sabe quando a vida tomou destino? Quando eu me rendi. O meu propósito, me rendi. Falei, Senhor, sabe, eu tenho priorizado, priorizado coisas que me aproximam do meu propósito. Nesse exato momento eu tranquei ela agora no segundo semestre, porque se somaram muitas coisas que eu não estava conseguindo dar conta, mas eu estou voltando agora em janeiro. Eu estava fazendo faculdade, pastoreando a igreja, fazendo curso que me façam crescer, de aprimoramento. Você tem priorizado coisas que te aproximam do seu propósito? Sabe, prioridades são escolhas que a gente faz. Então as suas prioridades ligam você ao seu propósito. E é claro, principalmente, eu estou falando principalmente do propósito que Deus estabeleceu para você. Estou falando também de coisas ministeriais, mas estou falando de coisas profissionais também. Porque Deus, nem todo mundo é para ser pastor, irmão. Tem gente que Deus quer que seja médico mesmo. Tem gente que Deus quer que seja empresário, amém ou não amém? Tem gente que Deus quer que seja o empresário multimilionário que vai semear, que vai sustentar a igreja, amém ou não amém? Nem todo mundo vai ser pastor, mas você precisa descobrir o que é que Deus quer que você seja, amém? E se o seu propósito estiver alinhado com o reino, amado, pode ter certeza, ele vai prosperar.
ele vai prosperar. Tudo que é do reino não é estagnado, tudo que é do reino não fica parado, tudo que é do reino cresce, porque o reino é um reino de movimento, amém? É um reino que anda, é um reino que avança, amém? Sabe, lá em Romanos 8, 28 diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. A versão da Arana Almeida diz segundo o seu propósito. Se você foi chamado segundo o seu propósito, amado, a Bíblia diz que todas as... Por que você entende com todas? É todas. Todas é todas. Não são algumas coisas vão cooperar. Todas as coisas vão cooperar para você. Então, você tem que andar. Por exemplo, esse ano eu estabeleci alguns propósitos para a minha vida. O ano passado eu perdi 15 quilos, irmão. 15. Estava lindo. Aí veio a pandemia. Na pandemia, 6 voltaram. 6 voltaram. Meu Deus. Eu falei, não, esse ano eu vou perder mais 15, em nome de Jesus. Aí quando a gente quer fazer isso, o que a gente faz? Tenta adivinhar. Também. Academia, vou treinar. Aí o doce, eu parei, aprendi a limar o açúcar. Acabei com o açúcar na minha vida. Acabei com o açúcar. O bispo hoje ficou escandalizado que a gente toma café sem açúcar. A limonada sem açúcar. Eu não, brabo, aqui é raiz bruta mesmo. Cortei carboidrato assim, muito raramente eu como, mas cortei também. Arroz e feijão acabou na minha vida. Mas vai. Se tiver lá o arroz, vai. Hoje vai. Se com camarão, então vai. A exceção, tem as exceções. Mas no dia a dia acabou. Por quê? Porque eu tenho que priorizar o propósito que foi estabelecido. Sim ou não? Espiritualmente também é assim, amado. Você tem que priorizar coisas que vão te fazer crescer. Você tem que priorizar, amado, coisas que vão te fazer crescer ministerialmente, coisas que vão te aproximar de Deus. Você tem que priorizar aprender a orar de verdade, aprender a mergulhar de verdade. Isso precisa ser prioridade na tua vida. Amém? Aleluia. Seus relacionamentos também são para que seu propósito se cumpra. Eu estava conversando ainda há pouco aqui com um bispo aqui, estava falando, rapaz, Deus me deu uma unção de conhecer gente braba, multimilionário, para ir pelo mundo afora. Falei, vou te conectar alguns deles. Aí eu estava pensando aqui, é mesmo, agora que eu fui parar para pensar. Como é que Deus está me conectando a tanta gente importante assim? Está aqui, é para que seu propósito se cumpra. Seus relacionamentos são para que seus propósitos se cumpram, amado. Então, muitos relacionamentos vão chegar e muitos outros vão ter que sair. Porque tem gente que te afasta do teu propósito. Infelizmente, tem gente que te afasta do teu propósito. Irmão, andar com nego murmurador, andar com gente preguiçosa, andar com gente que só reclama, andar com gente que não, que sabe... Deus colocou Paulo na vida de Timóteo, assim como colocou pessoas na vida de Paulo, para que ele cumprisse o seu propósito. Sabe, e Deus não nós, até no nosso casamento, amado, a gente não casa só para ser feliz. É claro que todo mundo quer ser feliz, mas Deus vai colocar, se você ainda não quer, levanta a mão e já recebe essa palavra aí, ó. Deus vai colocar uma esposa, um marido que vai te aproximar do seu destino, que vai te ajudar a chegar no seu destino. Porque se você casar, meu irmão, fora do propósito, pai, você sabe que vai dar ruim, né? Como tinha gente que estava caminhando na direção que Deus tinha estabelecido, e por causa de um relacionamento equivocado, foi parar bem longe do seu propósito. Ah, Jesus! Sabe, de quem você é filho, foi um propósito de Deus, foi ou não foi? Deus colocou você na família que colocou, querido, por um propósito.
A Bíblia, isso é tão importante que a Bíblia sempre diz, na Bíblia sempre diz fulano, filho de ciclano, não era assim? A Bíblia sempre honra isso. Tudo que Deus colocou na tua vida é para te aproximar do seu propósito. O carro que você tem está ligado a um propósito, a empresa que Deus te deu está ligada a um propósito, e você precisa descobrir, amado, e alinhar isso. Amém. Todas as bênçãos que você recebe de Deus são não são só para que você desfrute, mas há um propósito nisso. A enfermidade da qual você foi curada, houve um propósito nisso, amado. O pastor hoje estava falando, todo homem de Deus manca. Eu falei, meu Deus, é verdade. Provavelmente você vai testemunhar muitos milagres, muitas coisas que Deus vai fazer na sua vida, ou já fez. Lá em Gênesis capítulo 12, versículo 3, olha o que o Senhor diz: eu abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e por meio de vocês todos os povos da terra serão benditos. Deus vai usar a gente para te abençoar, amado, para que você cumpra o propósito que Ele estabeleceu. Em ti serão benditas toda a família. Ele liberou essa palavra sobre a vida de Abraão. Deus tinha um propósito na vida de Abraão, e Ele moveu o céu, terra, para que Abraão cumprisse o seu propósito. Então tudo que Deus te dá, não é só para você, mas é por causa de um propósito. E se Ele não te der, amado, acredita, não faz parte do propósito dele na sua vida. Tem coisas que você está pedindo a Deus e Ele não vai te dar. Por quê? Porque não faz parte do propósito dele para a tua vida. Tem coisas que a gente pede ao Senhor e Ele não nos dá, e às vezes a gente fica, Senhor, mas Ele simplesmente sabe que se Ele te der, isso te afasta do propósito, então Ele não dá. Hein? Será? Então, quando eu não entendo o propósito, eu começo a achar que a bênção dos outros também tem que ser a minha. Quando eu não entendo o propósito, eu começo a olhar para as bênçãos que o outro tem recebido, e eu começo a me comparar. Então, se você tem um propósito, querido, Deus vai enviar a provisão necessária para que você o realize. Primeiro começa a ter um propósito, entender o propósito de Deus. E aí, amado, Ele garante, se é um propósito, é um projeto de Deus. E se é um projeto, Ele vai enviar a provisão para que o projeto se realize. Se existe um propósito, Ele envia a provisão para que o propósito se realize. Amém? Então a primeira coisa é propósito. Você hoje precisa descobrir qual é o seu. Segundo, se você alinhou o propósito, se você abraçou o propósito de Deus na tua vida, Ele garante que todas as coisas vão contribuir para o teu bem. Então Ele vai enviar provisão para que você... Deus não é aquele que manda, olha, eu queria que você fosse ali em São Paulo rapidinho para mim. E Ele não vai te gerar provisão, recurso para que você vá. Quando Ele te pede para fazer algo, amado, Ele já está gerando, está movendo o céu, Ele está gerando recursos para que você consiga. E o que é a provisão? Diga, provisão. Sabe o que é provisão, querido? Provisão é recurso necessário. Provisão é herança. Em algumas versões diz herança ao invés de provisão. A provisão para viver o seu propósito. A herança não é para o passado, amado. A herança é algo que eu não provi, eu não trabalhei para ter, mas alguém deixou para mim. Isso é herança, não é isso? Isso é provisão. Provisão. A Bíblia diz que todos nós temos uma herança em Cristo. Aí talvez você se pergunte, mas Senhor, então o que está acontecendo? Por que eu estou vivendo escassez? Por que eu estou vivendo... Amado, descobre o seu propósito. Ele garante que Ele vai te dar recursos para você cumprir aquilo que Ele... Se Ele te gerou, se Ele, quando pensou em você lá naquela prancha de desenho, lá, né, te desenhando, Ele falou, esse aqui vai ser um grande, vamos lá, um grande pastor, enfim. Aí você está insistindo em ser o jogador de futebol. Nada contra o jogador de futebol, que eu acho que Deus vai estar levantando muitos jogadores de futebol, porque esse meio precisa de gente de Deus. Mas, amado, Ele te fez para ser isso. O propósito dele com a tua vida específica, o Sansão, vem cá, tinha alguma coisa de errado em cortar cabelo? Não, mas para o Sansão tinha.
É isso que eu estou falando. Você está falando, mas pastor, está falando que eu não tenho escolha? Não, eu estou falando que se houver um propósito específico de Deus para a sua vida, para determinadas coisas, querido, Ele não vai patrocinar outra coisa na tua vida. A provisão vem quando você pega o projeto dele e fala, eu vou executar. A provisão vem quando você pega o projeto dele e diz, eu vou executar. E ele falou, então está aqui o recurso. Vai lá e faz. Aí, querido, toda a provisão na sua vida é para você viver um propósito que já existe. Quando eu descubro o meu propósito, eu descubro a minha provisão, amado. E a provisão vem exatamente por causa do propósito. A herança é a provisão antecipada para o futuro, amado. Então eu comecei dizendo que só tem uma chance da tua vida dar errado. Só uma. É você estar fora do propósito. A provisão é para o propósito de Deus, para o propósito que Deus já nos deu. Então nenhuma provisão virá sem propósito. Amado do céu, eu vou falar uma coisa para você. Demorou demais eu aceitar o chamado. Deus teve que usar, foi muita gente nessa nação para falar, irmão, é agora. A gente rodava o Brasil, e ministrando de conferência em conferência, aí Deus começou, para tudo que é lugar que no ano de 2015, por exemplo, eu já tinha sido ordenado pastor, já estava sendo pastor auxiliar de igreja há muito tempo, mas o Senhor tinha me dado uma visão para começar um trabalho, e Ele me deu uma visão muito específica, e eu procrastinava, falei assim, isso dá muito trabalho, Senhor, não inventa moda, Deus. E aí, para todo lugar que eu comecei a me mexer no Brasil, meu pastor, Deus usava algum profeta, e geralmente algum que eu respeitava demais, sempre aí ia ministrar ali, aí vinha o apóstolo Luiz Hermínio, e pô, é agora, Deus está falando que é agora. Aí vinha, uma vez eu fui numa conferência em Camboriú, no balneário de Camboriú, quem estava ministrando era a Cindy Trimm, uma missionária americana, ex-senadora dos Estados Unidos, uma blackona mesmo assim, cara, a gente nem tinha ministrado, falei, Cindy Trimm não conhece trazendo a arca, né, pelo amor de Deus, não conhece, eu estou bem ali no meio, assim, lá para a sexta fileira, ela está pregando, do nada ela olha para mim, levanta você, falei, já deu aquele arrepio nas costas assim. Falei, Lenhor. Aí ela começa a falar, e o outro traduzir, por que é que você está fugindo? Por que é que você não aceita? Por que é que você não... Eita, Senhor. Mesmo assim, eu sou vascaíno, irmão, sou teimoso. Sou insistente. Falei, vou fingir, vou fazer ouvido de mercador. Eu entendi, mas falei, Senhor, mas como é que é? Por último, nós montamos uma conferência. E o detalhe, todas as vezes que Deus liberou essa palavra, o pastor da igreja que eu congregava, ele estava junto comigo. Todas as vezes que Deus usou alguém nessa nação para falar comigo, Deus fez questão dele estar junto. Aí a última, nós fizemos uma conferência do Trazendo a Arca, conferência sobre as águas. Na igreja, lá onde eu estava congregando, na Ilha do Governador do Rio de Janeiro, e o último dia eu levei, foi o pastor Luciano Subirá para ministrar. Pô, eu amo Subirá eu gosto demais. Cara, já ministrei com Subirá por esse Brasil afora. Eu nunca vi o Subirá fazer aquilo que ele fez. Subirá terminou de ministrar uma palavra, sabe, palavraço. Termina de ministrar a palavra. Ele vai, sentou assim de frente. E aí a moça começou a dar os avisos para terminar. E aí ele, incomodado, levanta a mão e pede de novo o microfone, sobe, e ele pega o microfone e fala, arcanjo, vem cá. Falei, pai. Ele falou, o que eu vou falar com você agora, eu ia falar em particular, mas Deus disse que com você tem que ser num lugar com muitas testemunhas. Irmão, coisa que precisa de muita testemunha, pai. E aí ele falou, Deus disse que chegou o tempo, que se você não aceitar agora, Ele vai entregar a outro esse propósito.
Mas aí qual era a crise? A visão que Deus tinha me dado, ela era um tanto quanto diferente da igreja onde eu estava congregando. E eu já falei, Senhor, como é que eu vou um sanhaço desse, cara? E aí então eu entendi por que é que Deus fez questão sempre de o meu pastor estar perto, e eu amei ele. Depois que o Subirá liberou essa palavra, eu fui conversar com o pastor, falei, pastor, o senhor viu várias vezes nessa nação o que Deus está me falando, e Deus tem colocado uma visão no meu coração, e eu entendi que é um propósito, e é um tanto quanto diferente. Deus tem me falado para trabalhar dessa maneira. E ele falou, não, eu vi, eu entendi. Você tem certeza? Se você quiser começar por aqui, vai ser bem mais fácil para você. A gente já está com uma estrutura, a gente escolhe um lugar, escolhe a cidade que a gente compra o prédio. E eu disse, não, eu queria começar do jeito que Deus está me falando. E ele me abençoou, aleluia, glórias a Deus. Irmão, a gente começou do zero. Aí a gente começou num hotel, lá em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Num hotel, estava tudo legalzinho, hotel, igreja crescendo. Daqui a pouco, um vizinho flamenguista, deve ser flamenguista, assim, não pode ser. Vermelho e preto, cor do inferno. Assim, ele vai... Claro que não tem flamenguista aqui, aleluia. Não tem não, né? Claro que tem, duvido, esse negócio tem tudo que ela... Tem flamenguista aí, levanta a mão, se acusa. Fala aí, olha lá, estou falando para você. É hoje o dia de você alinhar o propósito, irmão. Você vai vir para o lado da cruz, a cruz, né? Eis que estarei com o Vasco todos os dias, até a consumação. Aí, o vizinho lá, lá no oitavo, no terraço, no oitavo andar do hotel, o vizinho lá de baixo, ele falava que quando a gente começava a ministrar, a cama dele tremia. Eu falei, eu já sei quem está sacudindo isso aí. Irmão, ele arrumou um sanhaço, ele fez todas as igrejas, que tinham 2 auditórios nesse hotel, fez todas as igrejas serem expulsas do hotel. E a gente ficou sem ter onde nos reunir, tendo que sair desesperado, numa semana para procurar um lugar. Meu Deus, e aí um irmão da igreja que tem uma imobiliária, ele falou, irmão, pastor, eu peguei um terreno essa semana, mas falei, cara, isso está doido, a gente não tem condição de pagar isso e tal, enfim. Me pergunta hoje se eu sei te explicar como. Eu sei que a gente alugou o terreno. Como? Eu não sei. E aí a gente botou um paraquedas no terreno e ficava lá, não tinha onde adorar. A gente botou um paraquedas mesmo, uma tenda, um paraquedas, e ficou se reunindo debaixo do paraquedas. E aí o dono do terreno que morava do lado, ele falou, você não quer alugar a casa do meu filho que saiu ali? E era mais ou menos... a metade aqui desse espaço, mais ou menos, um salão, e ele falou, poxa, era o quintal. Eu falei, bom, então quintal, vamos, é melhor que o quintal, é cimentado, vamos para lá, vamos para o quintal. E aí, amado, eu sei que primeiro culto nessa tenda, nesse quintal, a gente falou, cara, e se chover? Vamos botar uma cobertura, um plástico, botamos. Aí no primeiro culto caiu um temporal. A goteira. Eu encostei num canto e falei, Senhor, brincadeira tem hora. É sério isso aí. O Senhor vai fazer isso comigo? E fez, irmão. Deus fez. E choveu, e goteirou. Mas quanto mais chovia, mais Deus baixava debaixo daquela tenda, sacudia. Era criança chorando, era mulher chorando, era gente voando, era gente planando. Eu falei, meu Deus! E aí foi, amado, não deu 2 semanas, me liga um empresário amigo que eu nem lembrava mais. Ele falou, Arcanjo, eu estava, sei lá, orando aqui, eu estou com uma oferta aqui, não sei, sabia para onde dar, lembrei de você. 20 mil reais, falou, está aqui, amado, a gente botou telhado no negócio. Por que eu estou falando isso para você? Por que eu estou falando isso para você? Porque, amado, se você estiver dentro do propósito, o Senhor, Ele vai liberar a provisão. A provisão é para que você cumpra o seu propósito, amado.
A provisão é para um propósito que Deus já deu. Nenhuma provisão é sem propósito. Olha o que Deus manda a Elias lá em 1 Reis capítulo 17, eu vou terminar já. Algum tempo depois o riacho secou-se por falta de chuva. Então a palavra do Senhor veio a Elias: vai imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom e fique lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que te forneça comida. Antes de mandar Elias ir, ele já tinha mandado, já tinha falado com a viúva. Querido, Deus já ordenou, Ele já liberou todos os recursos que vocês precisam para esse lugar, para comprar o outro lugar. Já está, já existe, amado, já existe. Por quê? Porque já existe a provisão, porque existe um propósito, porque existe um destino, amado. E eu disse que quando você tem um propósito e alinha esse propósito, Deus faz duas coisas. Ele gera provisão, mas Ele gera uma outra coisa: poder. Poder, power, poder, querido. O reino de Deus é um reino de poder, porque o nosso Deus é um Deus poderoso. Poder para quê? Poder para cumprir o propósito, querido. Poder para cumprir os propósitos. Atos 1:8, olha o que diz: mas vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia, em Samaria e nos confins da terra. Vocês receberão poder para serem testemunhas. Poder para quê? Poder sobre as enfermidades. Mateus 4:26. Jesus foi por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças do povo. Poder sobre as enfermidades, poder sobre as doenças, poder sobre o quê? Poder sobre os demônios, querido. Marcos 6:7 diz: chamando os 12 para junto de si, enviou-os de 2 em 2 e deu-lhes autoridade e poder sobre os espíritos imundos. Poder para quê? Poder sobre a natureza, amado. Lá em Marcos capítulo 4, versículo 39 diz: ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. E esse que fez isso disse: vocês vão fazer coisas maiores ainda. Vocês vão fazer coisas maiores ainda. Ah, querido, já existe propósito, já existe provisão, já existe poder. Você só precisa tomar posse disso, amado. Querido, acabei. 2021 não vai ser para amador, não. 2021 vai ser o ano de manifestação disso que eu estou te falando. Vai ser o ano de manifestação. 2021, amado, se você vier de brincadeira, você vai se quebrar. 2021 é para você assumir o seu propósito, tomar posse da sua herança, da sua provisão, e manifestar poder. Sobre tudo isso que eu te falei, é poder sobre demônios. Você vai expulsar demônio em 2021. 2021 é poder sobre a enfermidade. Querido, acredita em mim, vai chegar cadeirante na igreja e vai levantar. Vai chegar cadeirante na igreja e vai levantar. 2021 é ano de, se preciso for, amado, mover, ó querido, com os recursos naturais. Mover com a natureza, se preciso for, parar sol e lua. Josué não fez? Não foi? Não foi. Embora que eu acho que não foi nem o sol e a lua que parou, acho que a terra parou de girar. Mas ele não sabia disso naquela época, é sol e lua que parou. Deus já nos deu. Você não usa se não quiser. Eu vou usar. Você vai usar. Só vai ser testemunho, vai ser assim, eu ligando para você, mas tu não sabe o que aconteceu ontem na igreja. O quê? Irmão, entrou um cadeirante e a perna do cara cresceu. Vai ser assim em nome de Jesus. 2021 vai ser assim. Propósito, provisão e poder.